Olá, meus queridos do sexto ano, espero que estejam todos muito bem, juntamente com seus familiares e ainda mais importante, hein? Animados para mais uma aula de ciências. E aí, vamos lá? Vamos conhecer no capítulo 20 quais são as camadas da Terra e as suas funções, né? Que nós vimos no capítulo 19, que é aquela evolução que o planeta Terra ele sofreu, né? Vários eras geológicas, né? Então, e aí agora vamos conhecer um pouquinho sobre as suas camadas, as suas estruturas e funções. Vamos lá? Então, olha essas imagens, gente. A da esquerda muito interessante, que falou assim: isso aqui parece uma lava, né, do vulcão escorrendo. Exatamente. Por quê? Essas duas imagens, será que elas têm algo em comum? O que vocês acham? Sim, elas têm. Por quê? Tudo que existe no nosso planeta, né? Elas se originaram as rochas que nós conhecemos. Em breve nós vamos falar sobre elas, maravilhosas, né? Então, mas todas as rochas que nós conhecemos, elas se originaram o quê? Da lava, dos vulcões, né? Que entraram em erupção, aquele material do magma, né? Que consiste a lava, aquele material pastoso e muito quente, sai derretendo tudo. Então, quando se resfria, ele origina o quê? As mais variadas rochas, que nós vamos conhecer, umas belíssimas, capazes, por exemplo, de formar, no caso, joias, né, maravilhosas, como uma esmeralda, um rubi, um diamante, e outras tão não menos importantes, né? Porque cada tipo de rocha tem a sua constituição, a sua formação, devido ao resfriamento do magma, né? E aí ele vai originar, por exemplo, esses dois tipos de rochas não menos importantes. Estão vendo essa escurinha e essa clarinha? Elas formam a famosa calçada de Copacabana, né? Então, essa rocha é o basalto. O basalto ele se origina da forma mais rápida no caso do resfriamento do magma. É uma rocha escura, muito resistente, né? E essa clarinha nós vamos ver quando falarmos sobre as rochas, né? Da sua composição, que é uma rocha calcária. Isso aí nós vamos ver mais adiante. Então, só para ter uma noção de que todas as rochas, né? Em várias formas, variedades e utilizações pelo homem provém onde? Do magma. Então, aí sim, né, nós vamos conhecer, por exemplo, que cada tipo, né, no caso a nossa Terra, como nós vimos, ele é composto por diversas camadas, uma abaixo da outra, né, formada por diferentes materiais. E, obviamente, cada uma com uma função muito importante. E aí nós vamos estudar nos próximos slides a composição, né, de cada uma, né? Que olhando assim, ó, não dá para imaginar esse corte, tá vendo, ó? Aí nós temos a crosta terrestre, ou chamada litosfera, o manto superior, o manto mais interior, o núcleo, né? E nós vamos falar sobre cada um deles nos próximos slides. Vamos lá? Então, bom, quando nós falamos em crosta terrestre, o que nós podemos falar? É aquela camada, a crosta terrestre, ou chamada também de litosfera. Litos significa esfera de pedra. Por quê? Porque é a única camada sólida do nosso planeta, onde existem, no caso, onde se encontram os oceanos, as grandes florestas, né? Então, estão nessa camada chamada litosfera. E, no caso, ela é dividida, né, como crosta oceânica, que é onde fica, no caso, os oceanos, os mares, e a continental, onde fica o solo, e sim, as florestas, as cidades onde nós vivemos, né? Então, e aí nós podemos ver que ela tem vários materiais, né? Como silício, esse silício e sílica é que formam os grãos de areia também, né? O alumínio, o cálcio, o magnésio, vários minerais, né, e minérios. Isso nós vamos estudar bem legal mesmo, falar em minérios, minerais, quando entrarmos nas rochas, certo? Então, e o quartzo é o mineral mais comum dessa camada, né? Então, e aí a gente observa, né, no caso legal, que existe uma diferenciação dessa crosta terrestre para a próxima camada. E ela é separada por placas chamadas placas tectônicas,
que se movimentam, né, flutuando sobre a camada abaixo, né, que é o manto. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o manto? Vamos lá. Então, e esse manto, gente? Bom, se a crosta terrestre ou litosfera é a única camada sólida do planeta, opa, então quer dizer que o manto, as camadas mais inferiores, elas não são sólidas? Não. Esse manto, por exemplo, é uma camada intermediária, né, que ela fica entre a crosta ou litosfera e o núcleo, né, mais abaixo. E aí o que acontece? Esse manto, né, é mencionado como a parte mais espessa do nosso planeta, né? Então, essas variedades, gente, de profundidades, né, espessuras, variam muito, tá, gente, de publicação. Mas o nosso Eleva, ele menciona que em torno de 30 quilômetros a 2.900 quilômetros abaixo da crosta é muita coisa, né? Mas por que varia? Varia por causa das pesquisas, né? Dos cientistas, né? Das perfurações, o local das perfurações, né? Porque assim como o oceano, ele não tem a mesma profundidade e a crosta terrestre também varia em alguns pontos, tá? Então, e o interessante, né, que o ponto de junção justamente entre a crosta e o manto, né, essa junção desses dois pontos, ele é conhecido como descontinuidade de Mohovic. Que é isso? Que nome doido é esse? Ah, é uma homenagem, né, ao cientista que o descobriu, né? Então, muito legal. Então, nesse manto, o material dele é pastoso e muito quente, tá? E ali ficam algumas rochas derretidas, né, alguns materiais, minérios, minerais. Então, e esse manto, nesse caso, ele vai se dividir, né? E nós vamos ver essa divisão agora. Então, como assim se divide, professora? Bom, esse manto, ele tem, né, no caso, vai se dividir em duas partes. Manto superior. Nesse manto superior, por exemplo, ele está bem abaixo da crosta, né, da litosfera. A temperatura dele varia, né, em torno de 100 graus Celsius, muita coisa, né? Então, esse material é pastoso, fala meio sólido, pastoso, né? Não é sólido totalmente igual à litosfera, não, tá? Então, e já nesse manto inferior, que é mais abaixo, olha no desenho. O que acontece? Esse manto inferior, ele tem uma pressão e temperatura bem elevadas, podendo chegar a cerca de 3.000 graus Celsius, é muita coisa, né? Então, e aí fica essa divisão, né, por causa justamente da pressão e da temperatura, né? Agora sim, nós vamos falar sobre a próxima camada muito importante, que é o núcleo. Como assim? Esse núcleo, o que acontece? Como nós vimos, esse núcleo, se ele, olha bem, se ele no caso, ele é a parte mais profunda, lá no núcleo, lá no meio do planeta, então ele tem que ser muito mais quente do que o manto, certo? Então, ele é tão quente, né, que ele varia, por exemplo, né, ele também tem núcleo externo e interno. O externo, a temperatura dele varia de 3.000 graus Celsius, é muita coisa, né? E no caso interno, caramba, ele ultrapassa 5.000 graus Celsius. E aí o que acontece? Todos os materiais, né, que nós conhecemos, o níquel, o ferro, entre outros materiais que muitas vezes, alguns até desconhecidos, eles se encontram na forma líquida e incandescente. Peraí, vamos tentar entender isso aí. Se a lava ela se encontra no manto. Olha bem, a lava é o magma, certo? Esse magma em alta temperatura, né? Ele encontra fendas na litosfera e ele, devido à alta pressão, ele sai, né? Formando aquelas crateras vulcânicas e dependendo da pressão, tenta imaginar, para que nós temos os vulcões? Os vulcões, na verdade, vão funcionar, ter a mesma função daquela válvula que fica em cima da panela de pressão, da tampa da panela de pressão. O que acontece? A panela de pressão, por que ela cozinha todos os alimentos mais rápido do que qualquer outra panela?
Porque devido à alta pressão e alta temperatura no seu interior, certo? Então, e aquela válvula ali em cima que faz... O que ela faz? Ela vai ser justamente funcionar o quê? Como um vulcão do planeta. Por quê? Ela vai eliminar o excesso de pressão, o excesso de temperatura, mantendo o equilíbrio no interior do planeta, no caso da panela de pressão. Senão ela iria o quê? Pum, explodir, né? Então, e os vulcões no nosso planeta, eles mantêm o equilíbrio de toda a pressão, de toda a temperatura no seu interior, né? Porque senão nosso planeta iria explodir, né? Então, e aí nesse caso, por isso, para eliminar os vulcões, né? Ele encontra essas rachaduras na litosfera e o magma, que é o material pastoso, que é o material que se encontra no manto, estão vendo aqui? Na segunda camada do planeta, tá vendo? Então, e ele escorre aquele material pastoso, sai escorrendo, sai, né? Destrói tudo e tem à frente. Imagine o núcleo, o material é líquido e incandescente, muito mais quente do que o que se possa imaginar da lava, né? E olha que quando a lava é o magma que se encontra no manto, não é isso? Quando ela está no interior do planeta, lá na camada do manto, a temperatura dele é muito mais elevada do que quando ele sai. Por quê? Porque ele acaba se resfriando, né? Com contato com o ar atmosférico. Agora imagine o núcleo, gente. Tudo líquido e incandescente. Então, tudo isso acaba mantendo, né, um equilíbrio. E aí nós vamos ver agora qual é a função, como o núcleo da Terra, como ele é importante, né, para ocasionar esse equilíbrio dos vulcões, ocorrer o equilíbrio da temperatura, da pressão. Vamos lá ver? Então, como o núcleo da Terra causa influência sobre nós? Será que tem mesmo influência? Tem. Vejam bem, por ser muito, muito quente, esse núcleo ele acaba aquecendo o magma. Então, quer dizer que a parte mais próxima lá, né, da superfície, o que acontece? Ele, no caso, essa camada mais próxima do manto, ele acaba o quê? Ocasionando o que? Ele se aquece e ocasionando uma densidade. Por isso, ele acaba subindo, a densidade dele diminui quando aquecido, então ele sobe. E aí, no caso mais interno, o que acontece? Mais abaixo, esse magma, por sua vez, ele desce, porque ele se resfria. Então, quer dizer, peraí, o magma, quando aquecido, ele sobe. Quando resfria, ele desce. E aí ele sobe, e ele desce, e ele sobe, e ele desce. E esse movimento, né, dessa subida e dessa descida do aquecimento do magma pelo núcleo, o que acontece? Causa um chamado corrente de convecção. Ah, e daí? E daí? É ele que vai ocasionar aquele deslizamento das placas tectônicas. Porque, peraí, para poder separar a litosfera, a camada sólida, do manto, que é o material pastoso, tenta imaginar, por sua vez, as placas tectônicas vão deslizar sobre o magma, igual, por exemplo, fosse umas pranchas de surf deslizando sobre o mar. Olha que beleza, separando o surfista, né? Pisando naquela placa que é a prancha, deslizando sobre a parte líquida, né? Que seria, no caso, a água do mar. E aí seria mais ou menos assim, entendeu? E essas placas tectônicas, vamos lá, hein? Em alguns locais, alguns países, como Estados Unidos, Havaí e outros locais, o que acontece? Existe um deslocamento, quando se chocam essas placas tectônicas, pum! Pum, uma se choca na outra, quando elas se deslizam e se chocam umas sobre as outras, ocasiona os terremotos. Se estiver na terra, terremoto. E se estiver no fundo do mar, pode ocasionar o maremoto ou tsunami também. Mas espera aí, existe diferença entre maremoto e tsunami? Sim, mas isso vai ser explicado nos próximos. Espera aí, não vamos atropelar, né? E aí, peraí, quer dizer que terremoto, tsunami, né? E ocasiona também as erupções vulcânicas. Isso influencia? Tem alguma influência sobre nós? Tem. Por
quê? Porque tudo isso acaba o quê? Mudando, né, o relevo do interior da crosta terrestre, né? Modifica as paisagens e influencia até mesmo a maneira de como nós, humanos, ocupamos os territórios, não é verdade? Então tudo isso aí ocasiona várias e várias influências, né? E aí sim, espero que tenha entendido um pouquinho. E aí, não fiquem tristes, mas nós temos atividades para fazer. Página 218, 1 e 2, né, no livro. Atividades finais na página 220, né? No caso aí, ai, que númerozinhos bonitinhos para a gente fazer. E aí, como vocês sabem, titia Sheila, nós vamos falar um pouco mais sobre essa matéria, né? Lá na videoconferência. E aí, depois, exercícios, né? O gabarito que a tia Sheila sempre envia para vocês, né? E falar nisso, vocês pegaram o capítulo 18 e o 19 lá na plataforma? Tá lá para vocês, hein? Vão lá, quem não foi lá dar uma olhada, confere que tá o gabarito do capítulo 18 e do capítulo 19. Lembrando que esse agora é o 20, tá? E aí lá para sexta-feira a tia Sheila vai pegar e enviar para vocês, mas é para fazer, hein, bonito, já é para tentar fazer o exercício, hein? Tá bom, ó? Beijo no coração e até a nossa videoconferência, que é muito gostosa, né, gente? A gente conversa, a gente bate papo, né? Muito bom. E tira dúvidas, não é? Ó, aguardo vocês até na próxima videoconferência. Beijo no coração.